Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo sobre educação financeira e investimentos nesse momento de absoluta incerteza do mercado. A gente está passando por uma crise aguda e a gente neste vídeo vai falar exatamente isso. O que gerou essa crise, onde é o ponto que a gente está agora, quais são os possíveis cenários futuros e como você, investidor individual, pode se proteger dessa queda abrupta da Bolsa aqui no Brasil e do cenário econômico e financeiro que a gente está vendo pela frente aqui por conta do coronavírus. Antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal e não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações, porque a gente vai estar fazendo uma série de vídeos sempre relacionados à crise. A gente vai cobrir toda essa pandemia aqui, falar de mercado financeiro, de que está acontecendo, quais são os principais riscos, as principais oportunidades. Então, não perca essa oportunidade. A gente está aqui para te ajudar a você melhorar os seus investimentos, a passar por esse momento de crise de uma forma muito mais tranquila e estar muito mais pronto e estar muito mais preparado para poder tomar decisões corretas uma vez que o furacão tenha passado. Perfeito? Bom, estou gravando aqui o vídeo desde minha casa, estamos em quarentena aqui no Brasil. Tem ainda muita gente na rua, o que eu acho muito perigoso, mas enfim, eu estou aqui acatando a quarentena recomendada pelo governo e vou gravar o vídeo desde aqui, pedindo para o nosso amigo Shiva que nos dê paciência e serenidade para poder lidar com toda essa situação de uma melhor maneira. Então eu quero dividir o vídeo em 3 partes. A primeira parte vai ser explicar o porquê que a gente está vivendo isso na forma e na velocidade como a gente está vivendo a crise. O segundo lugar seria explicar os possíveis cenários que a gente vai ver pela frente, tá? E o terceiro aspecto é como você, investidor, deve agir agora e como você deve agir após a crise para recuperar o patrimônio perdido por conta de toda essa história do coronavírus. Bom, vamos passar para a primeira parte do vídeo. Por que essa crise está tendo essa intensidade e essa velocidade como nunca antes tinha sido visto na história das crises no mercado financeiro? Ponto número 1, essa crise, a diferença das outras, é uma crise de saúde. É uma crise que está impactando a economia real por conta de todas as medidas que estão sendo tomadas no mundo para evitar a dispersão descontrolada do vírus. Todas essas medidas de contenção da população, de movimento da população e, por conseguinte, também de mercadorias, estão tendo um impacto real na economia. E é um impacto que é muito difícil de quantificar hoje, porque a gente não sabe quanto que essa crise vai durar. Se ela vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem muitos fatores, muitos elementos que ainda estão pendurados e que a gente não consegue como quantificar. Então, o mercado, quando ele não consegue quantificar, ele sempre vai para os piores cenários e precifica as piores possibilidades. E isso que está acontecendo hoje, tanto na Bolsa brasileira quanto nas bolsas globais. A incerteza da doença, ela está trazendo para o mercado financeiro um ar de pessimismo do qual nenhuma bolsa no mundo está conseguindo sair. Agora tem um outro elemento e a gente precisa ir mais para trás, para 2008 e a crise do subprime dos Estados Unidos, essa crise que foi uma crise financeira, não uma crise de saúde pública, tá? Que aconteceu lá? Teve uma bolha do mercado imobiliário, no qual o mercado financeiro norte-americano estava altamente posicionado dentro dessa bolha. Quando a bolha estourou, o mercado financeiro colapsou, as bolsas colapsaram e aí a gente correu um risco de calote global muito grande. Então o que aconteceu? Os governos, principalmente começando pelo o Federal Reserve, que a gente chama aqui de Fed, ele fez uma série de injeções de liquidez dentro do mercado. Bom, primeiro ele fez um grande resgate bancário do sistema bancário norte-americano, né? E depois ele foi fazendo uma série de injeções de liquidez
para o mercado financeiro via bolsa de valores. Então é como se o governo norte-americano, ao longo do tempo, desde 2008 até recentemente, 2, 3 anos atrás, ele fosse imprimindo dinheiro e colocando esse dinheiro dentro da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e com isso a Bolsa de Valores viveu o maior auge na história da Bolsa norte-americana. Foi um bull market, né? Um bull market que é um mercado de alta, de mais de 11 anos, desde 2009 até agora, 2020, ininterrupto. Não teve nenhum processo, nenhum momento de bear market, o mercado de urso, né, que é quando se considera que o mercado entra numa tendência de queda. Então, 11 anos de prosperidade, muito influenciado pela injeção de liquidez que o governo norte-americano fez na bolsa. Então, a gente vivia uma bolha de bolsa de valores, e não só nos Estados Unidos, mas em muitas outras bolsas de valores do mundo, e simplesmente o coronavírus foi o elemento que veio a detonar essa bolha, principalmente lá na Bolsa de Valores norte-americana. Então a gente tinha um cenário onde tínhamos máximas históricas de todas as bolsas do mundo, e que chega uma doença que é imprevisível, que ela é muito agressiva, que coloca em risco a capacidade das pessoas de se movimentar, de ir para trabalhar, de comprar mercadorias, das próprias mercadorias, de transitar pelo mundo. E isso gera um nível de incerteza, um pânico, que faz que todo mundo que tem investimentos de risco queiram tirar o investimento de risco, pegar isso para liquidez, né, para ter liquidez para fazer frente da crise, e isso fez todos os mercados globais despencarem. Agora, a aversão ao risco hoje é tão grande que até os ativos que normalmente serviam como ativos de defesa, tal como o ouro e recentemente o Bitcoin, eles estão também tomando uma pancada. O ouro está caindo, o Bitcoin está caindo, perdeu mais de 50% da cotação que ele tinha de um mês atrás. Então, assim, é um momento de muita incerteza hoje. Hoje a bolsa fechou quase já com uma queda acumulada de 45% desde o topo de janeiro. E é um momento onde o cenário é muito incerto, justamente por quê? Por conta da doença. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a restrição, né? Que tipo de restrições vão precisar ser feitas para poder conter a expansão do coronavírus, né? Países como o Brasil, que não tem um sistema de saúde muito avançado, que seja muito resiliente, a gente tem muito medo de que o número de casos ultrapasse a capacidade, né, de atenção do sistema de saúde pública, que é o que está acontecendo hoje na Itália, né? A Itália não tomou medidas muito rígidas no início, e hoje é o país onde tem o maior surto de coronavírus, muito mais que na China, que foi onde começou a doença. Então, assim, o nível de incerteza faz que seja muito difícil nesse momento para o mercado precificar o impacto, e quando é difícil de precificar, ele tende sempre a jogar para baixo e entrar no pânico, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma crise de pânico global. Perfeito? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Agora vamos falar, em segundo lugar, dos possíveis cenários para frente, em termos de doença. Bom, eu não sou especialista em termos de doença, mas não precisa ser um especialista para poder mais ou menos pactuar dois cenários. A gente tem hoje a China, que está fechando já todos os hospitais que ela criou emergencialmente para dar atenção ao coronavírus. Ontem fechou o último hospital que ela tinha criado, e a economia chinesa está voltando aos poucos, né? As pessoas voltando a circular, parece que a doença está sob controle. E temos o caso da Itália, onde tem uma restrição total, as pessoas não podem sair das suas casas, apenas podem sair para comprar coisas no supermercado, e enfim, caso de alguma emergência que precisa ser levado para o hospital, etc. Fora isso, se você sai, você é multado lá na Itália por conta da expansão tão grave que teve o coronavírus. Então, assim, para aqui, para o Brasil e para muitos outros países do mundo onde a doença acaba de entrar, a gente vê essas duas possibilidades de cenário.
O cenário 1, onde a gente consegue, como a China, controlar o surto, de maneira que daqui a um par de meses as coisas comecem a normalizar, as pessoas comecem de novo a voltar aos seus trabalhos, às suas vidas cotidianas. E vem um cenário também parecido da Itália, onde a gente não tomou as medidas drásticas necessárias agora para conter o avanço do coronavírus, e aí sim o impacto pode ser muito, muito maior e muito, muito mais demorado, né? Ou seja, a recuperação pode ser muito mais demorada. Eu acredito que essas 2 semanas agora serão cruciais para definir os próximos meses, o que vai acontecer nos próximos meses. Então é muito importante todo mundo respeitar essa quarentena, todo mundo ficar em casa, porque disso não só depende a sua saúde e a saúde dos outros, depende também a saúde econômica do país, tá? Bom, agora, o que acontecer se gradativamente a crise de saúde começa a melhorar, os casos começam a ser controlados, etc., vai ter, obviamente, uma recuperação gradativa, demorada, claro, da economia. O impacto que já sofreu agora é um impacto muito forte, mas se a gente conseguir reverter o cenário de saúde em 1, 2 meses, a gente acredita que 2020 possa até fechar com um PIB positivo e até com uma recuperação, talvez não 100%, mas uma recuperação parcial da Bolsa. Agora, se a doença se expandir, se a gente vê que cada vez tem mais número de gente, se continuar as restrições de movimentação das pessoas, aí o cenário pode agravar muito e a gente pode falar de que a recuperação não vai demorar 6 meses, 7 meses, pode demorar 1 ano, 2 anos, enfim. O cenário é muito incerto, tá? Agora, o que a gente, então, tomando em conta isso, quais seriam as recomendações para você investidor de o que você pode fazer hoje, tá? E o que você pode fazer lá na frente. Então, a primeira recomendação hoje é você tenha algum caixa disponível, nem para entrar no risco, um caixa disponível para fazer frente a esses meses de incerteza que a gente não sabe o que vai acontecer com a economia real do país, tá? Então, por exemplo, você pega e fala, cara, no meu nível de vida convencional, eu gasto R$5.000 por mês, cara, considera ter pelo menos aí uns 6 meses de caixa, né? 6 meses de caixa líquido, ou seja, R$30.000 líquidos disponíveis em um investimento completamente conservador para você poder fazer frente a esse momento que a gente está vivendo agora, né? Se você for autônomo, é ainda mais importante você ter esse caixa aí, porque, obviamente, nesse momento, vender qualquer coisa, né, produzir qualquer coisa vai ser muito mais difícil. Se você é empregado de uma empresa, está fazendo home office, talvez você tenha ainda aí alguns meses de salário garantido, mas também vale a pena ter essa reserva de emergência disponível, líquida para você, tá? Beleza, Daniel, eu tenho essa reserva de emergência, eu estou tranquilo, mas meus investimentos estão caindo bastante, o que eu faço? E aí eu dividiria isso em vários perfis. Tem o perfil da pessoa que entrou na bolsa, sei lá, 4, 5, 6 meses atrás, 1 ano atrás, entrou na bolsa e assumiu uma posição expressiva, sem experiência, porque olhou a rentabilidade passada e quis ter rentabilidade de curto prazo entrando nesse tipo de investimento. Bom, esse tipo de pessoa não tem nada para fazer nesse momento. Vai ter que engolir a perda, né? Ficar tranquilo, ficar calmo. Talvez valha a pena olhar para outras crises anteriores e entender que, assim como essas crises, quando a gente estava no olho de furacão, parecia que a gente não ia sair, e hoje que a gente está no olho de furacão, que parece que a gente não vai sair, lembra que de todas as outras crises que aconteceram, de todas nos recuperamos. Mas você tem que levar uma grande lição disso, que é você não deve arriscar o que você não pode ou que você não tem vamos dizer assim, a tolerância para você perder,
né? Se você assumiu uma exposição muito grande na bolsa, é o momento agora de você rever isso para o futuro, tá? Mas você não se mexe, porque se mexer agora significa assumir uma grande perda, né? Uma perda de 40%, 50%, 60% do teu patrimônio. Então é isso, tenta ficar calmo e bola para frente. Agora tem um segundo perfil, que é a pessoa que fez uma diversificação de carteira, né? Ela assumiu algum risco dentro da bolsa, tá? E ela está toda comprada em bolsa nessa parte de risco, e tem uma outra parte que está nos investimentos conservadores, renda fixa, fundos de renda fixa, etc. Títulos públicos federais, como o Tesouro Selic, etc. Bom, essa pessoa, o que tem que pensar hoje é o seguinte: você está tomando pancada? Você está, porque todo mundo está tomando pancada agora. Mas qual é o tamanho da porrada que você está tendo? Comparando o Ibovespa, que está caindo quase 50% hoje, qual foi o nível de desvalorização da sua carteira agora, da sua carteira global, né? Obviamente que na renda variável você está tomando um pancadão, mas a renda fixa está conseguindo te manter e conseguindo preservar patrimônio. Então isso já te deixa numa posição muito melhor. Para quê? Para que lá na frente, quando a gente consiga ter uma luz do que vai acontecer, de qual o nível do impacto da doença, e começa a ter sinais de recuperação, você poder fazer um rebalanceamento da tua carteira. Porque vamos imaginar que você colocou 30% na renda variável e 70% na renda fixa. E com essa queda abrupta, hoje a renda variável está representando apenas 15% da tua carteira e a renda fixa está representando 85%, porque aqui caiu muito. Então você está numa ótima posição para pegar parte, né, desses 85% de renda fixa e entrar agora no risco que está tão barato, né? Comprar agora na bolsa que está tão barato. Só que qual seria a indicação aqui para você? Não fica ansioso de comprar agora, porque eu acredito que a gente não viu ainda o fundo do poço. Por quê? De novo, porque tudo está muito incerto. É uma moeda agora no ar. Então assim, a gente está vivendo níveis de volatilidade que nunca antes tinham sido vistos, tá? Em menos de 2 semanas a gente já atingiu 7 circuit breakers, que é quando a bolsa atinge um preço, uma queda percentual de 10% depois de 15%, né? E aí para as negociações por conta disso. Então assim, isso nunca tinha acontecido num espaço de tempo tão curto, tá? Então quando tiver uma luz melhor, você está em uma posição excelente de pegar parte dessa renda fixa que você tem aqui e alocar no risco, né? Porque ele vai estar muito barato, e rebalancear. Você tinha iniciado com 70-30, agora fica 85-15, você pega 15 daqui, realoca aqui e fica de novo com 70-30, tá? Obviamente, em valor geral, o teu patrimônio está caindo, mas você está comprando o risco barato. Então, essa é uma excelente estratégia para quem conseguiu diversificar e se posicionar antes da estocada, tá? E aí tem um terceiro perfil, que é a pessoa que sim está com renda variável e pode ou não pode estar diversificada, mas se ela está ainda com uma grande quantidade de caixa, né, de dinheiro disponível. E aí o que ela vai fazer? Bom, de novo, a mesma recomendação. Primeiro, garante o teu curto prazo, tá? Então vamos supor que você tem um caixa aí de 100 mil reais e teu curto prazo, teus próximos 6 meses representam 40 mil reais de despesas. Então reserva esses 40 mil reais e os 60 mil que você tem disponíveis, você pode ir fazendo entradas parciais na bolsa, entradas parciais em fundos de ações, entradas parciais em fundos imobiliários, enfim, ir alocando aos poucos. E por que falo aos poucos e não alocar tudo de vez? Porque se você entra hoje, que está, deixa eu ver aqui quanto fechou, a bolsa fechou a 66 mil pontos, né? Então se você entra hoje a 66 mil, porque você já acha que está barato, e aí ela quebra um suporte, e ela cai de novo e vai para 50, aí você já entrou tudo e está com perda. Mas se você tiver 60 mil e hoje você bota 10% disso, e daqui a uma semana, se continuar caindo, você bota mais 10% e assim vai, então você está fazendo entradas parciais. Caso ela subir, beleza, porque você já garantiu um preço muito baixo, mas caso ela continue caindo, você vai abaixando o teu preço médio, tá?
E com isso, obviamente, na hora que a bolsa subir, e ela vai subir, porque ela não pode ficar caindo eternamente, mesmo que pra gente pareça isso hoje, porque tá sinistro, tá muita volatilidade, todo mundo chorando, despencando, mas ela não vai cair para sempre, tá? Então, faz essas entradas parciais para você abaixar teu preço médio e quando ela subir com muita mais força. Perfeito? Agora eu vou dar mais 2 dicas aqui para você que está querendo, enfim, comprar, se posicionar, etc. E aí tem a ver com risco de crédito, tá? Essa crise sistêmica de saúde está colocando em risco o curto prazo de muitas empresas. Por quê? Porque elas provavelmente não têm caixa suficiente para fazer frente, né, a esses meses onde a venda zerou. Então, se corre o risco de algumas das empresas cotadas na bolsa, sim, ter o risco de quebrar. E se a empresa quebrar, a tua ação que custava 10 vai para 0. A ação que custava 5 vai para 0, tá? Então, uma maneira de você evitar isso é você, em lugar de entrar em companhias específicas, tipo, eu gosto da Magazine Luiza, vou entrar na Magazine Luiza, eu gosto da Azul, já viajei um monte de vezes na companhia aérea. Cara, nesse momento de tanta incerteza, é melhor você entrar no risco sistêmico da bolsa, tá? Que seria o quê? O BOVA11. É um ETF que a gente vai colocar aqui o ticker dentro aqui do vídeo. BOVA11. Ele é um índice, um ETF, na verdade ele não é um índice, é um ETF, é um fundo passivo que replica o índice Bovespa. Então se o Bovespa cai 10, o BOVA11 cai 10. Se o Bovespa sobe 20, o BOVA11 sobe 20. Só que se uma companhia quebrar, isso para o BOVA11 representa uma pequena desvalorização, porque ele considera as maiores companhias que cotizam na Bolsa de Valores. Já se você deu o azar de colocar tua grana na companhia que não conseguiu sustentar esses meses, né, pela falta de caixa para fazer frente à crise, aí você ficou com 0, tá? Então, assim, uma boa sugestão é você entrar no BOVA11, tá? Porque aí você, já falei, tem o risco sistêmico e você elimina o risco específico de cada companhia. E a outra dica que eu ia te dar era que você pense em pegar companhias, por exemplo, companhias de energia ou companhias, como se chama, de saneamento. Então, Sanepar, por exemplo, ou Tietê, ou Taesa, que são companhias que têm contratos longos, tá? Que as suas operações não vão se ver impactadas por conta do coronavírus. Os contratos delas são de 10, 15 anos, tá? E que o preço de mercado delas hoje é muito barato, porque elas também caíram, também sofreram, o preço delas sofreu, embora as operações não tenham sofrido, e o fluxo de caixa futuro das companhias também não tenha sofrido, porque são contratos muito longos e de energia que isso não vai acabar, você não vai parar de consumir energia, ninguém, né? Então e saneamento também, Sanepar também, né? Contratos longos, enfim, que tem uma resiliência muito maior para poder fazer frente a essa crise. Perfeito? Foi um vídeo longo, com bastante conteúdo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o gráfico do Ibovespa até hoje, até o fechamento de hoje. Então olhem isso, né? Olhem olhem o nível, a velocidade, né, e a intensidade da queda que a Bolsa Brasileira está tendo hoje. É uma coisa assim, cara, que nessa velocidade e nessa intensidade a gente nunca antes viu. Mas ela vai recuperar, confia nisso, foca nos fundamentos, foca na tua estratégia, que já, bom, não sabemos se já, mas daqui a pouco toda essa turbulência passa e aí você vai estar numa muito melhor posição para poder melhorar os teus investimentos e sair dessa crise com a cabeça erguida, né? E enfim, e bola para frente, beleza? Um grande abraço, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, muito importante para você agora estar acompanhado e estar recebendo aqui todos os vídeos que a gente vai estar postando sobre essa crise, com atualizações,
tanto da doença, tanto do cenário econômico e, obviamente, tentando fazer vídeos que aí te ajudem a poder orientar o barco da melhor forma possível nesse momento, tá? Então se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente está postando semanalmente. Na verdade, a gente vai postar mais de um vídeo semanal, né? Vamos fazer algumas lives, vamos fazer várias coisas aí legais para vocês poderem estar participando, interagindo e informados sobre tudo o que está acontecendo e as oportunidades também que tem aí pela frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.